Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host, plantão favorito, sempre aqui com vocês. E comigo, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Dois Nerds e uma Bíblia, sua dose semanal de nerdice e teologia. E se você já conhece nosso trabalho, já foi abençoado por ele, já sabe o que fazemos aqui, já ajuda a gente aí curtindo, compartilhando, comentando, fazendo aí nosso trabalho ser conhecido. E se você não conhece, ouça aí com atenção, se vê que faz sentido o que nós fazemos aqui, não esquece de ajudar a gente a espalhar aí nos ajudar a espalhar um pouco mais aí daquilo que falamos aqui no Dois Nerds. Isso aí, sempre muito importante, a gente depende muito dessa interação de vocês. E hoje, meu amiguinho, bem nerd, bem otaku, a gente vai dar continuidade a uma exploração que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, que é de pouco em pouco falar aí de One Piece. E o arco de hoje é o arco do Thriller Bark. Thriller Bark, esse que eu por muito tempo achei que era Park, não sei porquê. Pra mim faz sentido mais Park do que Bark, nem sei o que é um Bark. Mas é Thriller Bark, vamos falar de One Piece. Eu acho Thriller Bark um dos arcos, já começo falando isso, né? Um dos arcos mais chatos de One Piece, um dos arcos mais cansativos. Eu concordo! Eu já tinha ouvido falar disso antes de começar, antes de ler o arco propriamente dito, mas não sinto que fui influenciado nessa percepção, porque eu senti na leitura que ele é muito chato. Mas, apesar de tudo, nesse arco nós temos alguns momentos importantes que a gente não pode ignorar, apesar de ser um arco ruim. O que é ruim no arco? É importante talvez falar isso também. O que é ruim no arco? Eu acho que a história, a ideia da história em si, os personagens, eu achei os vilões muito chatos, os diálogos muito enfadonhos, a história não me cativou. Segue o mesmo modelo típico de One Piece, né? Tem o mesmo padrãozinho de One Piece, como um bom shonen, o padrão segue-se em todos os arcos aparentemente, né? Mas os personagens colocados para fazer esse padrãozinho, os diálogos, as relações estabelecidas entre eles, eu achei muito ruim, não me cativaram. Eu acho que só para falar que quebra um pouco o padrão, enquanto nos outros arcos a gente tem uma ilha que está sendo aprisionada por alguém e o Luffy vai lá e liberta a população daquela ilha, Thriller Bark é uma ilha que é uma ilha navio. Então as pessoas que estão aprisionadas nela não são nativas dessa ilha. É a única diferença. Só para dar um mérito assim pro arco, né? São pessoas que, piratas normalmente, estavam navegando, tiveram seus navios atacados e ficaram presos em Thriller Bark. Principalmente por causa do poder ali do Moria, né? De roubar a sombra. É ele que faz isso, né? Eu já nem lembro mais. Tá. Então, assim, tem todo o rolê de alguém que oprime, alguém que é oprimido e precisa de liberdade. Esse é o rolê básico. Mas, assim, muda um pouquinho na dinâmica porque as pessoas não são nativas dali. Pelo contrário, elas querem sair dali. Mas como elas tiveram suas sombras roubadas, se elas saírem de Thriller Bark, o sol vai bater nelas e elas vão desaparecer, tipo um vampiro. Então tem esse rolezinho aí. Na verdade, eu acho que até esse é o elemento da Akuma no Mi dele, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele é meio que um vampirão. Uhum. Mas é uma diferença minúscula, assim. Ele segue o padrão. Exatamente. Mas apesar disso, tem alguns elementos que surgem aí no arco do One Piece
esse arco do One Piece. A gente tem a apresentação de um novo personagem, que é o Brook. Nós temos o surgimento de um novo Shichibukai, que é o Moria. Surge Bartholomew Kuma, que vai ser um personagem de muita significância. Né, no One Piece. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que ele é o arco que eu acho mais chato, o pessoal fala que tem que pular o Skypiea, eu acho que tem que pular o Thriller Bark. Ele é chato, mas eu acho que ele é extremamente importante. Pois é, talvez por causa desses elementos, Ele é essa né? introdução, né? O Kuma, ele vai ser um personagem muito grande, né, no One Piece. E ele é apresentado aqui, temos uma noção de quem ele é e do seu poder aqui. Então tem coisa boa, mas tem que aguentar o tranco. Mas o amiguinho, falando um pouco do Brook, que é o personagem que surge, particularmente eu não sou um grande fã do Brook, já adianto aqui também, não é um personagem. Você só leu o mangá, né, meu Só. amigo? Então você não conhece a beleza que é no original ou no dublado com Guilherme Briggs dublando o Brook, fazendo Ah, o Brook é maravilhoso. Não conheço, não tenho os trejeitos da voz, eu tenho a voz que eu queria na minha cabeça. Nossa. Pro Brook só quando eu faço a leitura do mangá. Ele é maravilhoso. Mas não é um personagem também que me pegou, ele não me passa a impressão de ser um personagem essencial da tripulação, como foram os personagens até aqui. Então você pega aí o carpinteiro, esqueci o nome do... Oh meu Deus do céu, eu sou péssimo. O Frank. É o cara, o carpinteiro do navio. É simplesmente o navio não funciona se ele não estiver lá pra consertar ele. É simples e prático, não tem muito o que fazer. O Chopper é o médico. Cara, esses caras estão lutando toda hora. Tem que ter um Chopper no navio. A Nami é uma navegadora. Faz sentido. Tudo vai fazendo sentido. O Sanji. O Sanji não tem é cozinheiro. Como que eles vão comer nesse navio? Se depender do Luffy pra fazer comida, eles vão tudo morrer. Então o Zoro, espadachim, um dos melhores lutadores do navio. Aí o Brook até vem como um espadachim também, mas ele não é um espadachim tão bom quanto o Zoro. Então assim, ele fica meio que sobrando, ele não tem uma... Eu diria que ele é como a historiadora, que eu esqueci o nome também, eu sou péssimo com nomes, lembrem-se disso. A Robin. Isso. Mas a Robin ainda, ela tem uma finalidade nas lutas, ela tem um conhecimento dos poneglyphs, ela tem um... A Robin, ela tem uma função primordial no desenvolvimento da história total Isso. do One Piece, né? Ela é uma peça central no desvendar o mistério do One Piece. O Brook realmente, ele aparenta ser um personagem que cai do céu. Ele é um músico do grupo. Porém, cara, isso é One Piece, né? Ele é muito One Piece, Tem que ter ele, essa função dele de... Porque o próprio Usopp, ele é o atirador. Tá, mas eles se virariam sem o Usopp. É verdade, o Usopp também sobra. Né? Então, assim, ele vem com essa função bem aleatória, mas ele vem com um apego emocional. Que o rolê dele é o Labum. Isso é verdade. O fato do Oda conectar ele com o Labum é de uma genialidade. Que você que por acaso assiste os nossos casts aqui sobre One Piece, mas nunca assistiu, lá atrás, quando a gente termina o primeiro arco do East Blue e a gente vai entrar em Alabasta, a gente tem o Labum, que é a baleia gigante. O Labum entra ali no... Na headline? Na headline? Grand Line. Na Grand Line. A headline é que se divide a Grand Line, né? Ele entra na Grand Line seguindo a tripulação do Brook. E a tripulação do Brook que deixa ele lá na montanha e fala, Labum, é perigoso, fica aqui que a gente volta pra você. Eles não voltam, porque eles morrem. E o Brook é o único que sobrevive. Por quê? Porque a fruta dele é a fruta do... nem sei qual que é. Mas sei lá, é a fruta do esqueleto. Né? Eu vou pesquisar. Não é sempre que ele morre, ele volta? Ele não pode morrer? Não, ele não morre porque ele é um homem esqueleto. Mas a fruta dele, calma. Eu vou pegar aqui. Muito zoado. É a Yomi Yomi no Mi. É a fruta revive. Então assim, ele reviveu.
Só que o que aconteceu com o Brook? Quando ele revive, a alma dele tem que encontrar o corpo. E ele se perde. Aí até ele voltar pro corpo dele, o corpo dele virou um esqueleto. Então ele é um esqueleto vivo. Ele nunca vai morrer. Porque eu acho que se ele tivesse revivido, ele poderia morrer de novo e voltar da vida de novo. Não sei como funcionaria isso. Mas ele não pode. Então ele é um personagem maravilhoso por causa disso. Mas ele acaba sendo esse elemento de alívio cômico, de forma geral. Mas realmente o arco com o Labum, você me lembrou que eu não lembrava de cabeça do Labum. Eu acho que é um dos grandes pontos fortes do Brook. A história do Labum é uma história emocionante, né? A gente se cativa bastante naquele intervalinho ali na montanha, quando eles estão conhecendo o Labum. E inclusive a expectativa, né? O Labum ele esperou por anos, está esperando ainda, né? O retorno dessa tripulação, né? E é legal, né? Fazer citar isso que o Oda faz. Sempre que a gente fala de One Piece aqui, a gente traz isso à tona. O Oda ele consegue fazer conexões nas histórias deles de coisas que às vezes a gente até já esqueceu. Quando você chega em Thriller Bark, o leitor comum já esqueceu do Labum. Por mais que o Labum tivesse cativado a gente já esqueceu dele. Porque aconteceu tanta coisa desde que eles passaram por ali que a gente nem lembra mais, né? E de repente o Oda resgata esses elementos que ficaram lá no passado e dão um significado muito maior, importância muito maior pra gente. Isso mostra que One Piece não é um mangá, um anime para você ler ou ver de forma desatenta, porque as coisas que acontecem ali podem ter, nem sempre vão ter, mas o Oda tem seguido esse padrão de ter um impacto lá na frente, de ganhar um significado maior do que deveria. Cara, quando a gente menos espera, ele joga uma coisa na nossa cara. Isso aí. Então, isso que é um ponto. Por isso que eu falo que não dá pra pular Skypiea. Porque agora a gente tá tanto no Egghead, quanto agora em Elbaf. Cara, Skypiea, velho. Se liga, é importantíssimo. Mas isso a capacidade de storytelling do Oda é absurda, né? Essa coisa dele de trazer personagens, trazer conexões. Então, assim, o Thriller Bark pode não ser muito, muito legal. Mas, poxa, a gente tem o Brook. A gente tem a primeira citação da Big Mom, porque a Lola é filha dela, ela tá aqui. O Luffy salva a Lola, é uma das filhas da Big Mom. Big Mom, que é um dos 4 imperadores do mar. Que vai ser ali a inimiga do Whole Cake Island, que daí vai ter todo o desenvolvimento do Sanji. A gente tem a citação, a introdução do Kaido, da Boa Hancock. O Wano é citado, se eu não me engano, pela primeira vez, porque o Zoro pega ali a espada, a Shusui, que é de um samurai de Wano. Como a amiguinha já falou, os pacifistas são introduzidos, esqueci o nome. Bartolomeu Kuma entra em ação, maravilhoso. Então, todos esses elementos, apesar de o arco em si, né, o Moria, a Perona, que é o arco em si ser desnecessário, ser chato, todos esses elementos são importantes para a construção, o world building em One Piece que vai se desenvolver no futuro. Outra coisa, os gigantes anciões, que o Luffy acaba se tornando lá, a sombra dele é usada. Esse é um bicho que agora ele é relevante em Elbaf, né, que a gente está falando sobre gigantes. Então, todos os elementos introduzidos em Thriller Bark são importantes para o world building de One Piece, mesmo que seja um arco mais chatinho de desenvolvimento. Temos aqui também, então, falando um pouco sobre o grande vilão desse arco, né, que é o Moria. Ele é um dos Shichibukais. Então a gente já tinha conhecido um lá em Alabasta, que era o Crocodile. Conhecemos agora o Moria. E eles vão ganhar um pouco de mais destaque nesse finalzinho, né, nesse momento do One Piece. Tanto é que os próximos arcos vão trazer os outros Shichibukais junto. A gente já conheceu também, eu não lembro se foi em Alabasta, ou se foi antes de Alabasta, foi quando o Sanji apareceu. A gente conheceu também o Hawkeye, que é um Shichibukai.
Então a gente já tem 2 conhecidos, Crocodile e Hawkeye. Não lembro se teve outro, mas eu acho que não. O terceiro a gente conhece agora. Porque daí aparece nesse arco Moria e Bartholomew Kuma, que também é um dos Shichibukais. E aí eu acho que aparece uma reuniãozinha rápida deles aí. É verdade. Do Flamengo. Isso. Tipo, o Luffy não tem contato com ele, mas a gente meio que é introduzido Isso. a eles. E aí, em breve, né, nós vamos conhecer daí o Dom Flamingo, que é aquele que a gente tem mais expectativa, porque quando ele aparece nessas reuniões, ele é o mais... o que mais é visível, né, o escandaloso, todo mundo fica com a expectativa com o Dom Flamingo. E depois também a Lily, né, uma das Amazonas ali, a gente também vai conhecer ela. Então o Mori, ele é um dos Shichibukais, ele tem essa habilidade de sugar a alma das pessoas. Essa é a motivação do surgimento do arco, né? Então eles conhecem o Brook, que conta toda essa história, que a alma dele foi comprada, e o poder do Moria faz com que quando a alma é adquirida, as pessoas, os marinheiros, que ele sugou a alma, eles ficam presos numa região onde o sol não bate. Como se fosse triângulo de Flan, alguma coisa, não lembro agora. Mas as pessoas têm que ficar presas nesse triângulo, nesse espaço geográfico da Grand Line, onde não bate o sol. Só tem sombra, elas não podem sair dali. E essa é a motivação do Luffy e da tripulação de irem até Thriller Bark. Só que antes dessa motivação se concretizar, eles são capturados por Thriller Bark, né? Então a motivação de ir até lá não foi mais rápida do que o próprio rapto pelo Thriller Bark. E por que o Moria rouba essa alma das pessoas? Porque ele quer formar um exército. Ele rouba essa alma e ele manipula essa alma. Ele pode colocar a alma dessas pessoas nos corpos que ele quiser, formando um exército de zumbis. Então ele pega a alma e aplica onde ele achar necessário. Essa é a grande habilidade aí do Moria. Ele também pode colocar várias almas, se eu não me engano. Ele pode colocar várias almas numa única pessoa também, né? Como se fosse uma energia. Se eu não me engano, ele faz isso com ele mesmo. Ele suga várias almas e ele fica muito poderoso, como se a alma fosse uma energia que ele confere ao indivíduo. E o rolê do Moria é que ele tenta peitar o Kaido e ele perde pro Kaido. E aí ele começa a fazer esse recolher almas para alimentar esse corpo de um gigante ancião pra o gigante enfrentar o Kaido. Então assim, ele é o Shichibukai e tudo mais, mas ele não é lá essas coisas. Ele é muito esperto, né? Ele sabe manipular tudo. Mas assim, a frustração dele é tentar peitar o cara e não ter conseguido. Então é interessante também a gente parar pra observar rapidamente que a gente teve o Crocodile, que deu trabalho, o seu Shichibukai, mas ele tá lá no comecinho da Grand Line. A gente tem o Moria aqui, perto da metade, mas eles não fazem parte do que a gente chama de Novo Mundo, que é depois da Red Line. E quando a gente vai pra Red Line, o primeiro Shichibukai que eles peitam é o do Flamengo. Há uma diferença gritante de poder entre esses Shichibukais. Então eu acho que em força bruta, o próprio Crocodile é até mais poderoso do que o Moria. Mas assim, o Crocodile dependia muito ali da terra árida de Alabasta, porque ele é um cara de areia. E o Moria depende muito desse uso de outras pessoas. Eles não se garantem. Outros Shichibukais, como o do Flamengo e tudo mais, eles são muito mais poderosos. Então é legal que a gente percebe que há uma diferença de poder entre eles mesmos, né? Sim. E temos esse vilão. Ele tem uma equipe ali que trabalha com ele, né? Como é padrão no One Piece, o vilão ele sempre tem ali a tripulação dele, né? A equipe dele. E aí, em geral, as lutas vão ser divididas, né? Então tem um espadachim para enfrentar o Zoro, tem alguém que geralmente vai enfrentar o Sanji, que são os grandes, geralmente são os grandes marinheiros, né, que vão enfrentar os dois maiores lutadores ali da tripulação do Luffy. O Luffy, em geral, vai lidar com o vilão maior da série, né, ou ele vai passar por um monte de cena cômica até chegar no vilão. E os demais vão lidar ou com vilões mais inferiores, ou vão ser o alívio cômico enquanto as lutas acontecem. É o caso da Nami, do Chopper, o Sop, enfim. Então,
Esses vilões que apoiam o Moria também não me convenceram muito, não. Não me... Tem um lá que fica invisível, que eu acho que é quem luta contra o Sanji. Porque o Zoro enfrenta um espadachim, se eu não me engano. O Zoro, ele vai... Sim, o do Zoro é o melhor. Que é um espadachim, O né? Zoro enfrenta. Isso. Que daí ele pega até a Shusui. Esse espadachim, ele é interessante, importante. Por quê? Ele é, se eu não me engano, é a sombra do Brook. Que tá no corpo do espadachim. Mas o espadachim, ele é... Oh, Jesus, eu vou precisar pesquisar o nome dele. Ele é um espadachim lendário. Que era esse, que era de Wano, né? E aí, por que do Ryuma? Por que o Ryuma é importante? Porque o Ryuma, ele é o espadachim de um one shot, um mangá de um único capítulo do Oda, que se chama Monster. Foi até adaptado para um episódio especial de anime pela Netflix. Então ele é uma conexão desse grande multiverso do Oda. Então a gente tem essa história do Monster, que tem ali o espadachim Ryuma. E aqui, lutando contra o Zoro, a gente tem o Zoro lutando contra o cadáver desse cara e pegando a espada dele, que é uma das espadas mais importantes aí de Wano. Então essa luta, a luta do Zoro, eu acho que de todas é a luta mais importante. Eu acho que esse é o arco muito importante pro Zoro. Porque tem esse momento da luta dele e aí depois tem ele com o Kuma lá, que é bem legal também. Isso aí. Então, eu particularmente, só essa luta deve ser relevante, porque depois, aí tem eles lutam também contra um cara que fica invisível, um dos vilões, que é muito ruim, ele quer casar. Que quer casar com a Nami. É muito ruim. A própria Perona, apesar de aparecer depois, é muito ruim a parte da Perona no Thriller Bark, né? Ela enfrenta o Zop, se eu não me engano, cria uma rivalidade. O poder com dela é mandar uns fantasmas na pessoa e a pessoa ficar pessimista. Aí quando o fantasma passa pelo Sop, ele fica normal, porque ele já é o máximo de pessimista que alguém poderia ser. Ele sempre acha que ele vai morrer. Ah, é genial. É ruim, mas é genial. É muito ruim. E aí ela fica com raiva dos outros, ele vira o maior inimigo dela. É muito ruim. One Piece é melhor que aquilo ali, pelo amor de Deus. E aí tem o próprio Moria, que vai enfrentar o Luffy. O Luffy ele até desenvolve uma habilidade, mas nada é muito grande nessa questão de vilania. Agora, eu acho que Bartholomew Kuma realmente, apesar de ser o finalzinho do arco, né, nem bem dizer ser Thriller Bark mais, a gente tá meio que na transição. Eles estão no Thriller Bark, mas é numa transição já. Bartholomew Kuma, pra mim, é o que torna esse arco alguma coisa relevante. Bartholomew Kuma é um dos Shichibukais também, mas ele não é um Shichibukai comum. Ele parece que ele tem réplicas robóticas dele. É a primeira vez que ele vai aparecer formalmente, né? Porque ele já tinha aparecido na reunião dos Shichibukais. Mas é a primeira vez que ele aparece com mais tempo na página, né? Pelo menos no mangá é a primeira vez que ele aparece com mais tempo. Ele vai pra Thriller Bark pra informar o Moria que o Barba Negra foi selecionado pra cobrir o buraco do Shichibukai e do Crocodile. Aí ele aproveita que tá lá e dá um oi pra galera. Já que eu tô aqui, eu tenho uma missão, que é capturar o Chapéu de Palha, vou fazer isso. Então é mais ou menos assim, tipo, cara, não era pra ele estar ali, mas azar da galera do Luffy, ele está. E diferente de Moria, Bartholomew Kuma dá um pau na tripulação inteira do Luffy. Os chapéus de palha são... Eles não conseguem. Tudo bem que eles acabaram de sair de uma luta com o Moria também, né? Vamos levar isso em conta. Ainda assim, eles apanham demais. Eles não conseguem lidar com o Kuma. A habilidade do Kuma é bem interessante, né? Ele tem aquela habilidade lá da patinha, né? Do ursinho lá, né? Aquela patinha de urso que faz com que... Eu particularmente demorei pra entender, eu nem sei se eu entendo ainda a habilidade dele, mas ele consegue, ele tem uma força com aquele ursinho que ele, a ponto de se quase teletransportar, né? Ele manda
pessoas para onde ele quiser. Mas tem vínculo também com bastante questões de dor e sofrimento, porque quando ele usa essa patinha, ele vai usar essa habilidade dele no Luffy, o Zoro se coloca na frente dele, e o Zoro fica com toda a dor. É uma cena muito bonita o que acontece ali. Eu gosto muito dessa cena, cara. E ela é bonita porque a gente não imagina... Como One Piece ele é um anime bastante cômico, a gente... Não é sempre que a gente tem esses atos de sacrifício mais dramáticos. E aqui a gente vê praticamente o Zoro à beira da morte. O Zoro, ele praticamente morre. Né? Isso pra gente ter uma noção de qual a habilidade do Kuma. Ele não é um Shichibukai qualquer, não. Ele é muito poderoso. Eu não lembro se esse Kuma já é o original ou se é o pacifista, mas acho que é o original mesmo, né? Não, eu acho que ele é o original. Que foi lá. A ideia do pacifista é introduzida aqui. A fruta dele permite com que ele repele qualquer coisa que ele encoste. Ele repele aquilo. Então, quando ele encosta numa pessoa, ele repele a pessoa sai voando. E ele pode fazer isso com coisas, com essas ideias. Então, tipo, ele pega o dano da batalha do Luffy, ele repele o dano da batalha do Luffy e coloca esse dano dentro do Zoro. Cara, é uma cena maravilhosa. Que é uma demonstração de por que o Zoro é tão importante. Porque ele é o braço direito do Luffy. Mesmo que não oficial no nosso coração. Isso aí. E cara, eu acho que é isso que temos em Thriller Bark, né? Os personagens não sofreram. Eu não lembro dos personagens sofrerem grande desenvolvimento nesse arco. Como é típico no One Piece, a tripulação vai ficando cada vez mais íntima. Então eles vão se aproximando cada vez mais. Isso vai ser uma realidade até acho que o final do One Piece. A tripulação ela vai ficando mais próxima. Tem o acréscimo do Brook, a tripulação. Isso vai ser no final, né? No final do arco ele vai ser convidado ali a integrar a tripulação. Depois de recuperar sua sombra, né? Agora ele pode navegar novamente. Como eles já têm essa promessa de voltar ao Labum, faz sentido. Essa conexão. Ele vai junto, né? Ele quer reencontrar o Labum. Ele vai. Então faz todo sentido. E aí, eu acho que esse é o ponto. Esse é um arco pra começar a coisa ficar séria. Então, a gente percebe, por exemplo, que existem poderes muito fortes no mundo. O fato deles terem enfrentado o Kuma ali e eles terem, por sorte, o Kuma, por sorte, decide aceitar o desafio do Zoro. Porque eles não peitaram o Kuma. Então o Kuma poderia ter acabado com eles nesse momento. Eles poderiam ter sido presos. O Kuma é um cara que obedece muitas ordens. Ele recebeu a ordem e ele poderia ter simplesmente, então é isso, minha ordem é essa, eu vou fazer, pronto, acabou. Então eles deram sorte, né? De que o Kuma não levou adiante a missão dele. Beleza. Aí, a Lola, que é filha da Big Mom, explica um pouquinho melhor os conceitos do Livre Card. O Livre Card, né, que é aquele papelzinho que conecta as pessoas. Eles até recebem ali o Livre Card da Big Mom. E o Livre Card do Luffy, do Ace, que o Ace deu pro Luffy, lá no... esqueci o nome. Também esqueci. Em Alabasta. Ele tá ficando pequeno. Ele tá queimando. E aí o Luffy entende que talvez tenha algum problema com Ace. Mas ele decide não pensar nisso. Por quê? Porque o Ace se vira. O combinado deles é que cada um se vira. Mas a gente tem... E aí, amiguinho, eu não lembro se é no final do arco passado ou era aqui mesmo. Mas eu acho que foi no final do arco passado. Que é depois do Enies Lobby. Eu não sei se a gente comentou no Water 7 isso. Que tem a briga do Ace com o Barba Negra, né? Eu não lembro se a gente comentou, não. E aí o que acontece? Aqui a gente tem o Barba Negra sendo colocado como Shichibukai. Por quê? Porque ele prende o Ace e ele dá o Ace pro governo. E ele ganha o título de Shichibukai por ele ter entregue o Ace. Então o Ace está preso. A gente ainda não sabe exatamente esse detalhe, mas o Luffy não sabe, né? Eu acho que a gente sabe. E aí isso vai começar a desencadear
a Guerra de Marineford, a Guerra dos Maiorais, que é um grande momento em One Piece, que é a grande próxima saga. Então, esses poderes são introduzidos. One Piece é comédia, é isso, é aquilo, mas One Piece é basicamente sobre world building. O fato é isso. One Piece é sobre essa construção que o Oda faz, como cada personagem se relaciona, se conecta. Um é importante ali, o outro é aqui, o mundo é muito maior do que a gente imagina. Então, aqui em Thriller Bark, a coisa começa a escalonar para poderes além da capacidade dos Chapéus de Palha. Mas eles insistem, eles ganham, eles têm uma chance nova e eles continuam, né? Até o próximo desafio. Então é legal a gente pensar sempre muito nisso, que o Oda é um cara que pensa na construção do mundo dele. Não é aleatório. Eu vou sempre comparar com autores como o Akira Toriyama, do Dragon Ball Z, que esquecia da existência de personagens. Ou o próprio Bleach, que no final das contas tudo no universo se resume ao Ichigo. O One Piece não é assim. O One Piece é muito bem construído em seus pormenores. Cada arco fecha sozinho, mas cada arco cria pontos a serem conectados no mundo como um todo. Isso é difícil. A gente pode fazer esse comparativo também com Shingeki no Kyojin, que apesar da gente ter esse desenvolvimento do personagem, cada arco fecha em si só e não tem muita coisa que se desenvolva de um arco pro outro. Os personagens ou morrem ou whatever, pouco importa o que eles fizeram, e os vilões também não são tão relevantes. Eles só são minions a serem mortos. One Piece não é assim. A gente tem uma construção de um mundo muito bem estruturado. Então, essa é a relevância do Thriller Bark, mas realmente, amiguinho, que arquinho chato. É isso aí. Eu não lembrava dessa questão do Ace. Na verdade, essa é uma prisão muito importante. Vai ser o que vai levar Luffy para ir até Impel Down, né? É isso que vai movê-lo. Luffy é muito... E realmente ele não sabe, porque o Luffy, quando descobre que o seu irmão está preso, ele impulsivamente decide libertá-lo. Sem pestanejar, ele vai até Impel Down. Eu lembro até dos amigos dele da tripulação falando: Luffy, Maria protege Impel Down, é a prisão da marinha e tal. Ué, e daí? O Ace precisa de mim, vamos lá. Então o Luffy, ele é esse protagonista heróico mesmo. Ele é escancaradamente um protagonista típico, que ele é bom demais e ele quer evidenciar isso pra gente, né? Mas isso não é já em Thriller Bark, acho que isso ou é anterior ou é posterior, e daqui a pouco a gente vai entrar nisso ainda. Isso, meu povo! É um pouquinho mais de One Piece, né? A gente reclama do arco, fala e tudo mais, mas estamos aqui falando, 30 minutos falando do arco. Imagina se a gente gostasse do arco, imagina se ele fosse grandes coisas. Mas One Piece sempre vai ter seus relances de genialidade. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. Isso aí, muito bom estar com você, amiguinho, muito bom estar com o pessoal. Apesar de não ser o nosso arco favorito, falar de One Piece é sempre muito bom, relembrar um pouco a história, relembrar um pouco alguns eventos que vivemos. E se você gosta de One Piece, comenta aí, compartilhe. Também dá sua opinião sobre Thriller Bark, vai que você é alguém que gosta surpreendentemente de Thriller Bark. Deixa a gente conhecer e ajuda a gente aí a espalhar o Dois Nerds, se você gostou aí desse podcast. É isso, meu povo, um beijo e um queijo.